digo para vocês onde vai estar todas as informações que vocês vão poder acompanhar, independente até se eventualmente faltou alguma desses encontros, né? Mas é um ambiente onde a gente vai estar usando como referência para se conectar. Estou procurando deixar lá o mais rico possível de informações que nos interessa para poder vocês, se eventualmente ficarem com alguma dúvida, ir para esse ambiente, que é a página do Moodle da disciplina, né? O endereço lá institucional, que eu volto a repetir, é rai.virtual, RAE, né? Não sei nem o que quer dizer essas reiniciais, mas acho que é o regime acadêmico especial, né? Virtual.ufcg.edu.br. Aqui tem um /rai, mas se você clicar assim, esse /rai, vai para o mesmo ambiente, ou seja, essa página a qual vocês estão vendo aí, né? O login, repetindo, é a matrícula de vocês, e para quem não fez login ainda, que pede para poder trocar a senha, se já fizeram, é a senha que vocês trocaram, do contrário, é o CPF. Logo após o primeiro login, em seguida eles pedem para poder você fazer o cadastro de uma senha própria, né? Bom, vamos fazer a conexão, né? Eu espero que a universidade nunca esteja sem conexão para poder evitar esse nossa entrada. A menos disso, eventualmente, a gente está sempre iniciando por lá, né? Bom, a página inicial de vocês deve ter uma tela semelhante, eu não sei, porque eu nunca me conectei como aluno, e a seguir saem as disciplinas que vocês estão matriculados nesse regime atualmente, né? Eu acredito que eles estão pondo todas, né? Nem todos os professores, de verdade, fazem uso dessa plataforma, seja porque ainda não tem intimidade ou desenvoltura para estar fazendo uso dos recursos, ou seja, por qualquer outro motivo, estar usando outro ambiente. Bom, infelizmente, distribuir em duas turmas, tudo que eu copio em uma turma, eu tenho que estar passando para outra, né? Tem as duas janelinhas, copiar, colar, até que não é tão complicado de estar fazendo isso. É irrelevante se eu abrir uma turma aí ou vou abrir outra, as informações que vão aparecer em uma vai ser a mesma que aparece na outra, né? Tá certo? Bom, basicamente as informações que eu disponibilizo, deixa eu abrir, clicar aqui para poder a tela ficar mais ampla, as informações que me interessam. Essa página foi atualizada no final de semana, eu aqui coloquei os meus horários, coloquei um horário de um professor que vai nos apoiar, que é o Jandeilson, que seria às quartas, né? Talvez até nessa quarta, por conta de que ele não apresentou muita coisa, eu até continuo fazendo mesmo, seria uma exposição mais para exercício, literalmente. Aqui a gente fala um pouco sobre o que vai estar falando na semana, mas essa exposição da quarta-feira é estritamente para tirar dúvidas e resolver questões, né? Então, ele vai estar nos ajudando. Quando a gente disponibilizar dos monitores, tiver definido, que eu acredito que essa semana deva sair, espero, aí eu coloco aqui as informações dele, né? A data das provas, que eventualmente, até lá, eu nem lembro mais qual é essa data, se não me engano era sexta, né? Eventualmente, a gente precisa fazer pequenos refinos, né? Mas eu pretendo estar abordando em seguida, porque, principalmente essas últimas, a gente não tem como mudar, né? Tendo em vista que o calendário está no fechamento mesmo, aí me preocupa a eventual possibilidade de estar havendo problemas de choque de horário, né? Mas tudo bem, vocês procurem não estar deixando nenhuma prova para reposição, que no final vocês vão ter, eventualmente, 2 horários para poder estar fazendo a última prova, né? Faz a última prova, faz no horário de reposição, no caso, se tiver algum problema de choque, né? Fica melhor para você lidar com isso. Bom, esse foi o vídeo que eu acabei de disponibilizar hoje. Como eu coloquei, foi um vídeo que eu gravei local, não foi pela sala de aula, eu gravei quase agora há pouco. No que ia entrar na sala de aula, podia ser que entrasse alguém e me atrapalhasse a conclusão do vídeo, né? Aí eu gravei no ambiente local e disponibilizei pelo YouTube. Quando eu boto o link do YouTube, aí sai diretamente um pouquinho da imagem do YouTube, né? Esse aqui é um link, porque esse vídeo está gravado lá no nosso G Suite, né? No ambiente que a gente está agora, né? Quando o vídeo está lá, ele sai só o link. Bom, e na primeira semana, eu deixei aqui aquele vídeo da nossa interlocução da última quarta-feira, né? Onde também não apresentamos muita coisa. Eu até citei que a partir do 45º minuto, é um vídeo de 1 hora. Só um instantinho, eu vou pegar um cafezinho aqui que me...
Bom, eu posso até oferecer o café, só não posso deixar, né? Mas foi um vídeo que nós fizemos na última aula e, basicamente, o que falamos nele foi um resumo, tentando comparar cálculo 1 com cálculo 3, ele está até aqui ainda, né? Se vocês... Parece que só está um pouquinho mais crescido, eu teria que diminuir. Mas foi isso que quem assistiu deve lembrar, né? Eu falei um pouquinho sobre a relação do curso de cálculo 1 com o curso de cálculo 3. Basicamente, o que muda é o objeto de estudo, que são as funções de várias variáveis, e nós vamos estar vendo sobre esse objeto tudo que aprendemos lá em cálculo 1, ou seja, derivar, aplicar as derivadas e integração, né? Naturalmente, esse curso, talvez onde entra um dos contextos mais difíceis dele, além de ter uma gama de conteúdos bastante ampla, tudo que a gente viu em cálculo 1 e cálculo 2 também, boa parte, né? Aliás, tem muitas das disciplinas, se você observar esse vídeo, por exemplo, que eu deixei para você disponibilizar, um vídeo de 20 minutos, mas que ele fala basicamente bem de forma objetiva, o objeto de estudo que a gente trata no curso aqui, né? Esse curso é Cálculo 2, lá, Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Ele tem uns recursos didáticos, talvez melhores do que os nossos aqui, mas o conteúdo basicamente é o mesmo, né? Muito bem, o que eu estava observando... Tá, tem coisa que a gente esquece depois, tem que voltar, né? Se vocês quiserem me lembrar o que era que eu estava falando, eu esqueci. Bom, mas sobre as funções, quando esquece é porque não é importante. Vamos voltar no que a gente vinha falando, que era sobre as funções de várias variáveis, né? Então, com relação à construção dos gráficos, lá no curso de cálculo 1, tem a gente tinha mais ou menos algumas noções de como tração gráfico, né? Que se você... Deixa eu mostrar aqui a tela, que eu posso até falar rapidinho, rabiscando, para ficar mais contextualizado com o que a gente quer, né? Deixa eu pegar uma folha aqui em branco, pode ser até essa mesmo no verso, né? Lá no curso de cálculo 1, você, quando queria traçar gráfico, você fazia como? Vamos botar, por exemplo, aqui a função y igual a... Aqui está a variável independente, né? E aqui está a variável que depende de k. No curso de cálculo 1, a função é só de uma variável, né? F de x, né? Vamos botar uma função bem simples, x ao quadrado, né? A cada x... Se eu fizesse uma pergunta rápida para vocês, aí ver se vocês estão bons em cálculo 1. Quem é o domínio dessa função? Lembrando que domínio, eu falei na última aula, né? O domínio em cálculo 1, bom, aqui eu fiz a caracterização apenas, o domínio está aqui, né? O domínio é o conjunto de todos os valores numéricos, ao qual, quando você vai aplicar a regra, aqui te dá um número. Você vai percorrer todos os valores de números que tem direito, né? E para cada número que você vai estar analisando, você vai checar se a regra faz sentido ser um número, né? Por exemplo, nesse exemplo aqui, não faz sentido se eu fizer x igual a menos 1. Ou se eu fizer x qualquer número negativo, porque eu não calculo raiz de número negativo, né? Aí o número negativo daria um número complexo, que no caso não é um número real. Então não faz sentido, né? Só faz sentido se x for maior ou igual que zero para eu fazer a conta. Então o domínio fica todos os valores de x para qual x é maior ou igual que zero. Nesse domínio aqui rápido que eu quis colocar apenas como um exemplo, para que vocês... Aqui a gente possa dar a ideia de como é que traça o gráfico lá em curso de cálculo 1. Quem seria o domínio aí? Quem se arrisca a dizer? X pertence aos reais. Todos os reais, né? Estou na reta, né? Às vezes boto um aqui, mas simultâneos que tem um aí, né? Não existe nenhuma restrição. Para qualquer número, eu sempre posso calcular o quadrado dele, seja negativo ou positivo, né? Aí o que a gente faz é o gráfico analiticamente falando, o gráfico de uma função,
consiste de todos os valores, como a função é de uma variável, o gráfico é no plano, né? O x no domínio e o y função de x, né? Todos os pares ordenados, se você quiser enfatizar, às vezes a gente nem coloca isso aqui, porque fica redundante. Sempre que existe redundância, a gente não escreve subintende. A gente sempre está trabalhando com pares ordenados de números, né? Aqui nunca vou estar com pares ordenados, o x é fruta e y é vendedor de fruta. A gente vai sempre estar trabalhando com números e números. Então, às vezes, fica redundante a gente está pondo isso. A gente bota x, y e ponto e vírgula, 2 pontos. Esse ponto e vírgula, 2 pontos que a gente coloca aqui, traduzindo do ponto de vista da leitura da expressão, todos os pares ordenados x, y, números, bota isso pertencente ao plano, tais que, se fosse 2 pontos, se fosse ponto e vírgula, geralmente significa tais que, né? O x está relacionado com y, da seguinte forma, o x está no domínio, para poder fazer sentido, a próxima coisa que eu vou colocar, né? E o y está relacionado com x através da regra, né? Bom, faltou espaço aqui para poder fechar o... Vocês não estão nem vendo, né? A folha acabou, mas eu estou botando aqui que y é igual a f de x, né? Não sei se está muito claro, né? Bom, o gráfico, analiticamente falando, é um conjunto desse tipo. Se a função for de uma variável, pares ordenados, ao qual o x está no domínio e o y se relaciona com o x através dessa coisa. No caso de função de duas variáveis, eu fiz isso na última aula, mas falando novamente, a gente fala de função geralmente escrevendo a regra, né? Identifica o domínio como sendo todos os valores numéricos para os quais faz sentido quando você substitui. Aqui, geralmente, é uma expressão envolvendo... A gente diz que a função elementar se é uma quantidade finita de operações de soma, multiplicação, divisão, subtração, radiciação, potência, logaritmo, bom, uma quantidade finita dessas funções. A gente, se a função for dada por uma regra envolvendo uma quantidade finita, a gente diz que a função é elementar, né? Embora a regra possa ser bem complicada. Aí o domínio fica todos os valores ao quais, quando você substituir os dois números que você está tomando na regra, dá para você fazer uma conta e obter um número. Ou seja, isso aqui vai te dar um número, né? Então, identificar quem é esse domínio, geralmente a gente dá só a regra, nunca identifica quem é o domínio, né? A gente vai ter que fazer uma conta para identificar quem é o domínio. Identificando esse domínio, faz sentido, então, você falar do gráfico da função agora, né? O gráfico da função é quem? Se a função for de duas variáveis, o gráfico vai ficar em 3, né? x, y. A terceira variável, que é a variável dependente, vai estar se relacionando com as duas variáveis independentes. A terceira variável é z. Eu não vou botar pertencente ao espaço, R3, porque fica redundante, né? Só vou botar isso, tal que. Aí, o primeiro par ordenado é elemento do domínio da função. Às vezes, para enfatizar que é da função, a gente bota um D subíndice F, né? Mas, se precisar enfatizar, senão a gente nem enfatiza, né? E a última coordenada se relaciona com as duas primeiras, que são as variáveis independentes, através da regra que a gente apresenta, né? Z igual a F de XY. Fechou aqui a continha. Isso aqui é o meu... Deixa eu esconder essa parte aqui para não perturbar o que a gente está analisando, né? Isso aqui é o meu gráfico, analiticamente falando. O que é desenhar o gráfico? O que é plotar o gráfico? Plotar um gráfico é você vir no seu espaço e identificar o conjunto de todos os pontos que satisfaz essa expressão aí, né? Aqui está o plano XY, quando você faz Z igual a zero, está o plano XY. Esse eixo, em princípio, continuaria para lá, né? É como se fosse dentro de você de uma sala. No ambiente virtual não dá para a gente apontar para o canto de parede e dizer que isso é o canto de parede, né? Mas imagine você na sua sala aí, isso aqui é o canto de parede, uma das direções é o X, o outro é o Y, é o plano onde você está pisando,
e aqui onde está as alturas, a gente bota a variável Z. Bom, vocês fizeram geometria analítica, certamente estão sabendo muito bem falar sobre isso, né? X, Y, pares ordenados, é subconjunto do plano, né? Do R2, né? Ou seja, é alguma coleção de pontos que vai estar contida aqui no plano, né? Pode ser o plano todo, no nosso caso aqui era tudo. Era tudo, né? No nosso exemplo que nós... Não dei nenhuma regra, em princípio é uma região se houver restrição, né? Aí depois você vai percorrer todos os pontos. Desculpa que eu estava falando e não estava olhando, que não estava saindo, né? O domínio que você, quando você vai representar, é alguma região, isso aqui é o meu DF, né? Que está contida lá no plano XY, né? Está no chão, uma poça d'água, digamos, ou talvez todo o plano, dependendo da regra que está caracterizando a função. Essa regra que vai dizer o tamanho dessa poça, se essa poça é infinita ou se essa poça é restrita, né? Aí depois você vai percorrer todos os pontos aqui da região, você vai percorrer, digamos, se fosse um ponto x, 0, y, 0, vocês aprenderam a representar esses pontos com a geometria analítica, né? Aí quando você percorre tudinho, aqui vai dar uma certa altura, digamos que passasse por aqui, né? Aí quer ver onde é que vai cair no eixo Z, você faz um... Ele vai cair aqui assim, né? Isso aqui seria o Z, que está, segundo a regra, assumindo o valor f de x, y, né? Quando você percorre todos os pontos, isso vai dar uma folha com uma pequena deformação, né? Eu botei isso aqui fora do negócio, vamos botar mais para dentro. Digamos que o ponto Z estivesse aqui. Nesse ponto aqui, ele vai atingir, senão eu boto mais por baixo, né? Nesse ponto aqui, ele vai atingir uma parte da folha. Quando eu percorro cada ponto, ele vai numa parte da folha. Quando você percorre todos os pontos, você desenha o gráfico. Desenhar esse gráfico, eu estou falando aqui em termos genéricos, mas digamos que você tivesse com uma função, eu vou até pegar uma outra folha aqui para poder não ficar bagunçada a ilustração. Digamos que você tivesse com uma função desse tipo. Z igual a x2 mais y2. Vou nem botar a complicação para não... Quem é o domínio dessa função? Usando aquela mesma caracterização que a gente fez antes. Vocês conseguem responder aí? Lembre-se que domínio, geralmente, é o conjunto de todos os pontos ao qual faz sentido você fazer a conta, né? Reais, né? Oi? Seria os reais. Eu entendo que você acertou, mas está faltando aprimorar a sua linguagem, né? Quando você fala os reais, você os reais, de verdade, você representa geometria. Seria R2, né? Por uma reta, R2, exatamente. Aí, quando a gente vai falar analiticamente, você diz R2. Se quiser responder geometricamente, você diz é o plano. Quando fala um plano, você subentende dois sistemas de eixo e todos os pontos que estão ali, né? Ou você fala o domínio é o plano, aí significa que você está respondendo geometricamente falando, né? E se você diz é o R2, você está falando do plano também, só que está falando no contexto analítico, né? Usando geometria, álgebra vetorial, geometria analítica, sempre a gente fala desses elementos nesses dois contextos, né? Então, o domínio, conforme você observou aí, é todo o plano, né? O plano, lembre-se que é R2, né? Se fosse de 3 variáveis, geralmente bota ômega, botava... Poderia até nem aparecer, mas se eu enfatizo que o domínio é no espaço, aí você teria que colocar R3 aqui, né? O espaço é o R3, né? Aí, bom, como é que você faria o gráfico aqui? Lá no caso do cálculo 1, deixa eu colocar aqui o cálculo 1, né? Geralmente você tem uma função y igual a f de x, né? Pois não, pode questionar, né? Como é a imagem daquela função? Se for fazer no plano do R2. A imagem dessa função, geralmente essa conta de você identificar domínio, identificar imagem, identificar, nem sempre são contas onde você pode falar de uma argumentação que vale para todos os exemplos. Cada exemplo é um tipo de argumentação diferente, e você vai tirar essa conclusão fazendo análise na função em si, né? Aqui, por exemplo, se você dá uma olhada rapidinho, muitas vezes você responde mais rápido, porque você vai adquirindo experiência, de acordo com o tipo de
diversas situações que você aborda, né? Se você observar um pouquinho essa função, você vai ver que x ao quadrado sempre é um número positivo, né? Se É, for 0 ao quadrado é zero, se for um número positivo ao quadrado, quanto número positivo. E se for um número negativo, quando ele eleva ao quadrado, menos um vezes menos um é um, né? Menos 2 vezes menos 2. Todo número negativo ao quadrado é menos com menos, é uma regrazinha que a gente aprendeu aí. Muita gente teve trabalho para aprender essas regras, mas uma vez que você aprende, você sabe que menos com menos é mais, né? Mais significa que é maior do que zero, né? Então, esse número aqui, independente de se x for positivo ou negativo, o quadrado dele sempre é positivo, né? Esse aqui sempre é positivo, né? Então, você dá para concluir que o z é maior do que zero, já que esse é positivo, somar com um número positivo, eventualmente nunca chega a zero, mas você vê que se fizer x igual a zero e y igual a zero, o zero também pode assumir, né? certo. Portanto, a imagem você já dá para concluir que ela é todos os números que vai de zero até infinito, todos os números positivos, né? A gente também representa os números positivos botando um sinalzinho de mais sobre ele, né? Isso aqui significa esse mesmo intervalo, que vai de zero a infinito. Se eventualmente o zero não entrasse, bota um asterisco, né? Quando é para tirar o zero, né? Mas esse argumento que eu fiz aqui para identificar quem é o domínio, quem é a imagem, desculpa, lembre que a imagem das funções estão sempre contidas no conjunto numérico, é um subconjunto de R, né? Pode Seria ser o Z, né? desculpa, Seria o Z, né? O está no, valor do Z. tá no eixo Z, exatamente, que está contido nos reais, né? É uma parte do eixo Z, não chega a ser tudo, né? É uma parte Certo. lá do eixo Z. Mas essa conta que a gente está fazendo aqui é uma conta que se aplica somente para essa regra, né? Se você mudar a regra um pouquinho, você já tem que fazer uma análise, e às vezes a análise fica difícil mesmo, né? É a experiência que te dá, mais ou menos, desenvoltura para poder você estar respondendo numa situação ou outra. Mas, no geral, não é uma conta simples, né? Tem conta que você botar para mim aí, eu posso passar uns 3 dias, ou eu vou para o GeoGebra, que é mais fácil, né? O GeoGebra te dá uma ideia. Observe que o GeoGebra nos apresenta um gráfico, mas é um gráfico limitado, né? A nossa tela de computador tem um tamanho limitado, ele nunca mostra o ambiente de todo o espaço, né? Para poder você, na hora que monta o gráfico, identificar quem é a imagem, né? Mas tudo bem, é uma conta que é possível fazer em algumas situações, em outras a gente se enrola, mas a definição seria você analisar todos os valores possíveis da variável z, quando você faz x e y percorrer todos os elementos no domínio, que aqui no caso são todos os números, né? Todos os pares ordenados no plano. A imagem seria essa. Aí, a minha preocupação seria como eu fazer o gráfico de uma função dessa, que dificuldades eu vou ter, né? No caso do cálculo 1, eu estava trabalhando aqui no lado inverso, a ideia que a gente faz para traçar o gráfico, a gente monta uma tabela. Eu botei, por exemplo, essa função só para ver como é que a gente faz. A gente apela para montar uma tabelinha, aí sai pontuando valores, né? De um lado você atribui valores à variável x, a variável independente, e aqui você vê o valor da variável dependente, né? Se x for zero, vale zero. Se x for 1, vale 1. Se x for 2, vale 4. Eu posso até botar 1 meio, vale 1 meio ao quadrado, é 1 ao quadrado, dividido por 2 ao quadrado, fica 1 quarto, que é 0,25, né? Aí eu só botei número positivo. Vamos ver para alguns negativos. Se você botasse menos 1 meio. Menos 1 meio ao quadrado, o f de menos 1 meio é igual a menos 1 meio, né? Vezes. Tem gente que bota. Não é que é bom botar atropelamento de sinal. Tem gente que bota mais, depois bota menos. Sempre que for botar dois sinais de operações juntos, bota um parênteses, né? Menos 1 meio, né? É a situação. Estou multiplicando menos com menos. O resultado vai dar positivo, né? Aí é positivo e a conta é a mesma coisa de multiplicar 1 meio vezes 1 meio, que dá 1 quarto, né? Então, menos 1 meio ao quadrado, o valor dá 1 quarto também, né? Se eu fosse colocar menos 1 ao quadrado, o valor dá 1, né?
menos 2 ao quadrado, pelo mesmo motivo que a gente analisou lá, f de menos 2 é igual a menos 2 vezes, bota entre parênteses, menos 2, menos com menos dá mais, né? E 2 vezes 2 dá 4. Vai dar 4 também o valor, né? Aí você agora vai pegar todos os pares ordenados. Aqui é o par ordenado 0, 0, aqui é o par ordenado 1, 1, aqui o par ordenado 2, 4, 1 meio, 1 quarto. Vou escrever todos não, que fica complicado. Vamos escrever logo no local que fosse traçar o gráfico. A gente bota os dois eixos, né? E agora, o gráfico, para poder eu traçar com precisão, você teria que percorrer todos os valores possíveis de x, né? Que você nunca vai conseguir, porque são infinitos. O que você faz é dar uma ideia do comportamento em alguma região, e nas proximidades você remenda para poder entender como é que se comporta o gráfico, né? Então, o ponto 0, 0 é um ponto que pertence ao gráfico. Ou seja, o ponto 0, 0 pertence ao gráfico da função. Estou escrevendo aqui, mas está muito baixo. Pertence ao gráfico da função. Esse aqui é um dos pontos do gráfico. O outro ponto é 1. Todos esses pontos pertencem ao gráfico da função, né? Eu quero representar esse conjunto. Esse aqui também pertence. Esse aqui também pertence. Todos eles pertencem, né? Pertence ao gráfico da função. O outro ponto é o ponto 1, 1. Eu vou aqui com 1 e venho aqui com 1. Aqui é um ponto que está no gráfico, né? O outro ponto é 1 meio, 1 quarto. Eu ando a metade, e daqui para cima eu ando só 1 quarto. Vai ser um ponto que vai estar mais ou menos aqui, né? O ponto menos 1 meio, menos 1 está por aqui, digamos que não fosse isso. Menos 1 meio está aqui, 1 quarto está nessa altura, né? Esse aqui é um ponto que pertence também. Todos esses pontos que eu estou desenhando são pontos do gráfico, né? Esse aqui por aqui, mais ou menos. O outro ponto é 2, vai lá no 4. Aqui é 1, né? 2, 3, 4 está por aqui. Então, no outro já vai sair. Aqui é 1, 2, 3, 4, já vai estar por aqui, né? O ponto menos 2, aqui é o menos 1. O ponto menos 2 se caminha 2 vezes para cá, já vai estar lá para cima, vai dar 4 também, né? Eu desenhei o gráfico. Desenhei não, no ponto menos 1 vai dar 1 também. Esse eu coloquei, está aqui, né? Eu desenhei o gráfico, não desenhei. Desenhei quantos pontos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Eu coloquei apenas 7 pontos. 7 pontos para uma quantidade infinita de pontos é muito pouco para a gente dizer que a gente já sabe quem é o gráfico, né? Mas nas proximidades aqui, como eu botei pontos meio perto, já dá para sentir mais ou menos o comportamento da função. O que você vai fazer é tentar emendar com uma curva que passa por todos os pontos, né? A ideia do gráfico, se você for remendar, é que o gráfico dá essa figurinha aqui, né? Em cálculo 1, esse artifício de você pegar uma tabela e chegar no plano, representar todos os pontos que você obteve na tabela, e depois dar alguma ideia de como você colar, reunir esses pontos através de uma curva, ele sempre funciona. A menos de alguns deslizes na nossa representação, na nossa imprecisão, fica um gráfico sempre razoável, né? Aceitável numa situação de você estar num deserto abandonado e precisa conhecer um gráfico, uma situação extremamente esdrúxula, né? Que a gente conta, mas nunca ocorre, né? Se a gente vir para o GeoGebra aqui e verificar esse gráfico, a gente vai ver. O GeoGebra, toda vez que vai carregar, ele demora, né? Deixa eu carregar ele. Deixa eu ver se ele vai demorar mesmo muito. Demorou não. Eu vou utilizar o GeoGebra, que é um ambiente que eu gostaria de estar usando bastante com vocês, né? Isso é recurso que eu diria que não se justifica mais a gente estar aprendendo a traçar gráfico, botando pontos em um plano e estar tentando remendar, só numa situação mesmo de você estar num ambiente isolado por algum motivo que sabe Deus qual você vai precisar
Eu vou para o ambiente de álgebra. Se você fosse estar querendo representar o gráfico aqui pelos pontos, eu vou colocar o ponto 0, 0, um ponto do gráfico, ele representou ali, né? Aí qual era o outro ponto? Era o ponto 1, 1. Desculpa, eu tenho que escrever aqui o outro ponto, né? Sim. Ele representou aqui o ponto 1, 1. Quem era o outro ponto? É o ponto 2, 4. Ele representou aqui o ponto 2, 4. O outro, menos um meio, né? Eu vou 1 dividido por 2, vírgula, 1 dividido por 4. O outro ponto aqui mais coladinho. Agora eu vou colocar os pontos negativos, né? Que é o menos 1 dividido por 2, menos 0,5, e o resultado de 1 dividido por 4. Colocou ali também. O outro ponto era qual? Era 1, menos 1 em 1, né? Desculpa, um parênteses. Ele colocou lá, se eu vim colocar o outro... Vocês estão enxergando direitinho a tela? Sim, professor. Sim. Sim. Porque às vezes fica pequenininho, isso quer dar uma piada. Eu não estou nem sabendo fazer isso ainda. Menos 2 e 4, né? Bom, aí eu quero traçar uma curva que parte pelo menos. Quanto mais aqui fica mais ou menos. Será que esse negócio não vai para cima e desce? Você fica meio. Se tiver em dúvida, atribui um valor de X por aqui e vê mais ou menos onde sai, né? Cara, que isso é uma trabalheira que só justificava no tempo que a gente não tinha nenhum recurso de informática. Sai muito mais fácil você botar a regra direta, né? F de x, ou y igual a f de x, ou bota f de x nova, diretamente, igual a x ao quadrado, que é a função que eu estou utilizando, né? Lembra que o quadrado eu boto com uma interrogação, eu vou botar o quadrado. Quando eu boto, automaticamente ele já sobe, né? Pronto, eu já saio o gráfico direto, sem essa dificuldade de estar colocando pontos para poder estar identificando o gráfico da função. Bom, esse era um trabalho que a gente tinha lá em cálculo 1, certamente, usando esse programinha fica muito mais fácil, né? Apenas por uma questão só de conhecer, né? Mas então, vamos voltar para cálculo 3, né? Aliás, nosso curso é cálculo 3. Está aqui a nossa função. Será que a mesma ideia funciona para poder estar fazendo esse gráfico? Montar a tabelinha. Ficaria como? Aqui eu vou botar pares ordenados, né? X e Y. E aqui eu vou botar o valor de Z, que está relacionado com X e Y, segundo a regra, né? Eu coloco o ponto X e Y igual a 0, 0. Quanto é que vai valer o Z? 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado é 0, né? Eu vou botar agora o ponto 0, 1. Quanto é que vai valer? 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado vai valer 1, né? Eu não vou botar muitos pontos, não, porque eu vou ficar doidinho se eu for fazer isso, né? Vai ficar 1, se você botar agora o ponto 1 em 1, vai ficar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 2. Eu não vou fazer o desenho aqui, não, que certamente é um desenho espacial, eu vou ter mais dificuldade. Eu vou usar o GeoGebra também, né? Que é importante que você já vá aprendendo a estar fazendo o uso dele, né? Para fazer o uso no ambiente espacial, você tem que usar o GeoGebra espacial, GeoGebra 3D, que não foi o caso que eu abri aqui, não pensei que ele tivesse aberto. É do lado da tua imagem, tem as opçõezinhas. Do lado da sua imagem não tem aquele quadradinho? Em cima. Aqui? Clica. Aí tem aqui tá certo. 3D Calculator. 3D Calculator. 3D Calculator. Muito bem, estou vendo que você já está usando, né? É porque eu fui aluno no primeiro período, cara. Tu me deu cálculo 1. Aí eu lembro que tu ensinou a usar. É uma pena que aqui a gente não vê o rosto, que é para poder já dar um ponto, né? Eu não tenho webcam, cara, foi mal. Esse ambiente aqui é meio frio, velho. Sinceramente, eu acho estranho. Tem hora que eu acho que eu estou falando sozinho, porque quando eu estou no ambiente de apresentação é que eu não vejo ninguém mesmo, eu só vejo na tela, né? Não, mas sempre que tem oportunidade eu tento participar. Pronto, muito bem. Chegamos no ambiente espacial, né? Aí, digamos que eu fosse estar representando aqueles pontos da tabela aqui. Qual foi o ponto? Eu tenho que vir para aqui e para cá para poder mostrar, né? Desculpa, é aqui, né? Ficou o ponto 000011101.
Qualquer coisa vocês me lembram aí. E 1, 2, né? 001, dá para calcular de cabeça e a gente ir colocando, né? Essa é a verdade, 3D aqui, né? Então, o ponto 000 e o Z, 0, né? É um ponto do gráfico, né? O gráfico é todos os pontos satisfaz a regra. Está aqui o ponto plotado, né? O outro ponto ficou 0,1, e o valor da imagem Z também ficou 1, saiu aqui ele, né? Isso aqui é bom que você pode mexer e ver ele espacial, né? E quem tem dificuldade de ver, que isso aqui é uma figura projetada no plano, né? Compre aquele óculos 3D, né? E agora, cadê o ambiente que eu queria mostrar? Acho que é aqui que não está saindo. Não, aqui é voltar. Esse ambiente não está mostrando por quê? É aqui. Compre os óculos 3D e você vem para aqui e escolhe para ficar usando 3D. E ele fica 3D mesmo, né? Quem já viu televisão 3D, você vê a figurinha bonitinha, com noção de profundidade, né? Só precisa daquele óculos que fica uma coloração. Eu nem ativei só para mostrar como ele fica, mas a gente, quando clica aqui nesse óculosinho, ele dá uma distorcida na imagem, né? No olho direito você vai ver a cor vermelha, no olho esquerdo uma cor azul, por exemplo, assim. É o que dá a noção de profundidade, é o cérebro da gente que monta a imagem, em verdade. É como se você estivesse fechando o olho e abrindo o outro. Com um olho está vindo uma imagem, com o olho outro, o cérebro que se encarrega de fazer o resto da tarefa, né? De ativar. Cadê? Não mudei, não. É aqui, né? Tem que desativar, né? Quando eu clico em cima, eu estou ativando, eu estou apanhando aqui. Eu tenho que escolher alguma outra forma normal, né? Pronto. Muito bem, vamos começar colocando nossos pontos para ver se vocês conseguem imaginar de ter uma ideia do gráfico, porque eu acho que não é nada prático e realmente ninguém faz por esse caminho, porque não adianta, por mais que você bote ponto, você Então o C está errado, não? está errado. Muito bem. Mais um ponto aí para... Aqui o Z é 1, né? É 1. Muito bem. Tá. Ficou 101, não foi? Pronto, coloquei um monte de pontos. Você pode colocar uma infinidade. Eu ali botei 8 pontos, já deu uma noção bem razoável da gente entender como é que se faz o gráfico da função, né? E agora, se você for olhar esses pontos aqui, te deu alguma ideia do gráfico? Você consegue imaginar que superfície é essa? O gráfico, geralmente, em 3 dimensões, conforme aquele desenhozinho que eu apresentei aqui há pouco, vai ser uma figura, uma deformação. É como se você tivesse isso aqui, no gráfico da função real, é você deformar uma linha, né? Você pega aqui os pontos de x no domínio, aí vai subir o valor de cada variável x, você deforma lá em cima de uma linha. Aqui você vai deformar essa parte lá para cima, e dá geralmente uma superfície. Muitas vezes é uma superfície de relevo de uma montanha, imagine como melhor for, naturalmente que vai depender da regra que você está utilizando para definir como é que ficaria exatamente, né? Mas a verdade é que a gente colocando pontos numa tabela não é muito útil para poder dar informações de dizer, aqui eu consigo complementar para dizer que é essa função. Não dá. Bote mesmo, faça teste. Não precisa nem estar desenhando. Desenhando é mais feio ainda. Vendo o GeoGebra mesmo aqui, que é mais fácil plotar os pontos, você vai ver que não dá para poder estar fazendo essa conta com naturalidade, né? Então, a ideia que a gente usa do conceito de curva de níveis é exatamente para poder favorecer, identificar quem é o gráfico. Eu, se não me engano, eu abri uma curvinha aqui para poder vocês... Deixa eu ver se foi nessa página. Foi. Curva de níveis tem a ver com a ideia de relevo. Eu posso até abrir essa página aqui só para vocês verem a ideia, né? Você quer fazer... Quem está fazendo gráfico, quem trabalha com topografia, né? Você quer dar uma ideia de uma região no mapa, o que você faz é simplesmente imaginar passando planos em alturas de distância regulares, né? Por exemplo, aqui está na altura 45, esse outro está na 50, está variando de 5 e 5, né? Aí você escreve essa figura projetando lá embaixo para dar uma ideia
do relevo da tua função, né? Isso aqui é a curva de nível 45. Esse aqui, todos esses pontos estão na altura 45 em relação a uma referência, digamos, fosse o plano de base. Quando você, como tem uma ideia de relevo, se quiser construir que é a superfície, é você pegar cada pontinho desse, elevar a altura tal, pega esse outro ponto, essa outra curva aqui, eleva até a altura tal, no caso 50 unidades aí, não sei de quê, essa aqui 55 e o último a de 60, né? Você não tem a figura do relevo totalmente, mas a tua figura da superfície seria você ter uma ideia de remendar todas essas curvas. Como é que você remenda? Você vai remendar suavemente. Você tem uma noção, mais ou menos, de como que fica a tua superfície. Então, ao invés de você plotar pontos, que é como a gente faz lá no curso de cálculo 1, você vai identificar que curvas são essas. A curva da altura C. Da altura C. Aí você vai variando o C, né? Cada plano desse está numa altura diferente. E quando colar todas elas, você vai obter a tua superfície. Curva de níveis, a gente estuda fundamentalmente como um elemento para facilitar a gente estar traçando esses gráficos. Vamos ver aqui no papel e plotar aqui no nosso gráfico 3D. Desculpa, isso aqui é o livro que eu devo abrir depois para fazer exercício. Eu quero que vocês controlem minha hora, que eu estou vendo que já está passando uma hora, praticamente, não quero ver uma hora de vídeo, né? Eu estava aqui, né? Vamos plotar curvas e depois a gente escreve lá para poder saber. Eu quero plotar agora, então. Esse recurso para caçar gráfico não serve, né? Eu vou precisar de curvas de níveis, né? Eu vou lembrar para vocês de que esse conteúdo, curva de níveis, eu estou fazendo um vídeo bem direitinho explicando conceitualmente o que é. Não é nada mais do que o que está escrito aqui. Eu estou com papel, só não fiz o vídeo ainda, né? Mas eu pretendo abordar. O objetivo de curva de níveis é facilitar a construção dos gráficos em duas variáveis. Você pode até perguntar, por que não em três? Porque a gente não faz gráfico de três variáveis. Observe que em três variáveis ficaria x, y e z no domínio, e a quarta variável, que depende de x, y, z, eu precisaria de um ambiente para poder representar as quatro variáveis, ou seja, um ambiente de 4 dimensões. A gente não vive nesse ambiente, nem sabe como é que é ele, ou se existe em algum lugar do mundo esse ambiente de 4 variáveis. Portanto, a gente não pode representar gráfico de funções para mais do que 2 variáveis, só para 2 mesmo. Então, o objetivo de curva de níveis é simplesmente você usar aquele recurso que a gente estava falando para poder facilitar construir os gráficos. Você identifica várias curvas de níveis, plota a parte de cima, que a gente chama curva de contorno. Curva de nível, em verdade, fica no plano, né? No plano x, y. Quando você eleva lá para cima, que aí já está no gráfico, na superfície, a gente chama essas curvas aqui em cima curva de contorno, né? O nome contorno talvez seja porque ele esteja contornando a uma mesma altitude uma determinada região topográfica. Talvez por isso chama curva de contorno. Mas a curva de nível é uma curva que está no plano. A de contorno você tem que pegar a curva e elevar até um ponto tal, né? Eu até na minha conceituação aqui, que eu vou estar apresentando para vocês, num vídeo para vocês observarem durante essa semana, onde é que está, e aqui é aqui, né? Eu faço a conceituação do que é curva de nível e curva de contorno. Está aqui. A curva de nível. Observe que a curva de nível eu preciso que o nível seja atingido, né? Que seja um elemento que esteja na imagem, né? Porque se o nível, digamos que o maior valor aqui possível da variável z seja assumido aqui. Se você pegar um z maior do que esse valor, nenhum ponto do domínio vai assumir lá, né? Estaria fora da imagem. A imagem dessa representação vai estar no intervalo daqui até o menor valor que está por aqui, né? Eu preciso que o meu C esteja na imagem para poder falar do nível daquela representação. Quais são os valores aqui que vai assumir esse nível C? Aí você passa um plano nessa altura C, né? Aí aqui vai te dar uma certa curva que representaria toda aquela curva. Você projeta lá no domínio, aqui onde estaria a curva de nível, né? Que você representaria, né? Tá certo? Bom, mas eu estou querendo falar sobre isso
Eu estava em outro ambiente. E agora eu tenho que lembrar onde era no ambiente aqui, né? O que eu estou querendo é que vocês... A minha folha em branco sumiu, não sei para onde. Deixa eu trazer para cá, né? Eu estou querendo plotar aqui nesse ambiente tridimensional as curvas de nível para poder obter o gráfico. Aí as curvas de nível, a minha função é... Estou escrevendo, mas não estou lá para mostrar, tem que vir para aqui, né? A curva de nível, a minha função é z igual a x2 mais y2. Como eu disse, eu tenho que estar percorrendo valores de c na imagem. A imagem nós calculamos aqui em cima, né? É o que vai de 0 a infinito. Então, 0 faz parte. Então, quando você estiver no nível 0, quem é a curva de nível? A curva do nível 0 é caracterizado pela equação x2 mais y2 igual ao nível, né? Como o nível é 0, isso aqui é 0, né? Dessa equação você até conclui. O único valor que assume no domínio esse nível é o nível 0 é igual a apenas um ponto, né? X igual a 0, y igual a 0, né? Só tem um ponto, né? Se você fosse estar representando num plano aqui, quem seria esse nível? Seria apenas um ponto. Isso aqui está na altura 0, está no chão, né? Eu ia botar uma setinha para identificar o nível 0, é o chão, né? Se você for representar quem é o nível 1 agora, C igual a 1, né? O nível 1 é caracterizado pela equação x2 mais y2 igual a 1. Observe que identificar um nível também não é uma conta que sai de graça, né? O papel dobrou aqui, por uma restrição. Você, quando vai identificar a curva de nível, você ficou a equação de uma curva. Que curva é essa? Se for uma curva fácil de representar, tudo bem, senão você já trava, né? Eu queria traçar meu gráfico, mas eu não sei identificar que curva é essa. A gente usa muito a nossa experiência de geometria analítica. Agora que eu lembrei o que é que eu estava observando sobre esse curso, que é um curso difícil e que envolve muita coisa. Aí minha cabeça se desvirtuou, não sei porquê, e eu terminei não concluindo o raciocínio. Eu lembrei agora, né? Esse curso é um curso difícil, tem muito conteúdo, porque precisa que você seja, só para complementar a informação que eu parei lá, que você tenha todo o conhecimento de curso de cálculo 1, de geometria analítica e um pouco de álgebra linear até, que não chega a ser pré-requisito, mas um pouquinho facilita. E você tem que estar com esse conhecimento todo fresquinho, porque aquelas regras de derivação, determinados detalhes de continuidade, todo o conteúdo do curso de cálculo 1, você tem que estar com ele fresquinho. E esse curso é feito depois do curso de cálculo 2, né? Que é um curso também extenso, com bastante coisa. A gente precisa de cálculo 1, cálculo 2, vetorial, um pouquinho de linear, e tem que estar com tudo isso fresquinho na cabeça, porque eu até aqui me dou ao prazer de estar recordando um pouquinho os conceitos para poder facilitar para vocês. Aí tem muito professor que às vezes nem dá, já passa direto, subentende, pagou o cálculo 1, pagou o cálculo 2, sabe de tudo, né? E, por exemplo, quando a gente vai apresentar regras de derivação para derivadas parciais, ou as regras de limites, a gente muitas vezes diz, essa parte aqui é igualzinha a tudo que você viu em cálculo 1. Toda a regra de lá serve para aqui. E você não faz mais nada, né? A regra de derivação é você derivar igualzinho você derivou no curso de cálculo 1. A gente não vai sair repetindo todas as regras que tem lá, senão a gente não avançava no curso, né? Aí há uma necessidade de você ter os conceitos e até uma certa desenvoltura de aplicações dos conteúdos que são aprendidos lá, fresquinho na sua cabeça para poder utilizar no curso aqui de cálculo 3, né? E nem sempre isso é verdade. A gente sabe que muitas vezes os alunos dão um escorreguinho aqui, outro ali, e acumulam a disciplina. Quando chega a cálculo 3, parece que não se lembra mais nem do nome. E muitas vezes também o que acontece é que até as paradas de greve, muitas vezes você faz cálculo 1, quando vai fazer cálculo 3, já está com quase 2 anos na frente, e certamente isso é uma dificuldade adicional, né? É um curso que a gente precisa muito estar estudando ele e revendo os cursos passados, pelo menos nos elementos que são necessários, a gente nem sempre apresenta de forma completa, né?
É muito bem. Isso aqui a gente aprendeu em geometria analítica. Alguém ousa dizer que tipo de curva é essa? Pelo menos essa aqui saiu fácilzinha, né? É um círculo. É o círculo de raio 1, né? Aqui é o raio ao quadrado, né? Raiz quadrada de 1 daria o raio, né? Então, pronto, eu vou aqui no plano, vou botar x, y, desenhando o círculo de raio 1. Isso aqui é a minha curva de nível 1, né? A curva de nível 1. Se eu for traçar o gráfico, você vai pegar isso aqui, manter na base mesmo. Isso aqui eu vou ter que aumentar uma unidade para poder entender que é o gráfico, né? Ou seja, se você fosse querer traçar o gráfico aqui, deixei lá para o ambiente GeoGebra, para ver como vocês podem estar fazendo isso no GeoGebra também, né? GeoGebra 3D. Esse GeoGebra 3D eu posso estar fazendo uma apresentação do ambiente, é aqui, né? Que você me ensinou agora há pouco, no ambiente gráfico. Eu vou deixar para estar apresentando os dois, porque a gente... É aqui, né? Eu não sei se ele distribui os dois ou se pula de um para o outro diretamente. Ele veio criar outro. Ele vai ter um criado, não vamos criar dois, não. Tem como criar os dois ao mesmo tempo, mas vou deixar para apresentar na aula teórica que eu vou passar para vocês. Aqui é só para poder aprender a estar trabalhando. Deixa para lá, que ele não mostrou, né? Professor, Oi. se tu tiver o aplicativo para computador, você pode fazer o gráfico, tipo, digitar ali em 2D e botar para ter a visão 3D e vice-versa. É porque tem como você fazer aqui também direto pelo ambiente. E para falar a verdade, eu vou querer depois, aqui, eu estou navegando nesse ambiente por uma conta que eu cadastrei lá, né? Na verdade, você não precisa nem cadastrar. Se você, pelo navegador, vir aqui e clicar, você pode entrar por sua conta do Gmail ou sua conta do Facebook, qualquer uma dessas contas que você faz uso, você pode estar fazendo conexão. Qual a vantagem de você navegar conectado? É que tudo que você cria, você pode salvar no ambiente. E nesse ambiente, eu posso estar elaborando provas, eu posso estar criando salas, todos vocês entrarem na sala, e o que eu vou fazendo aqui, vocês vão vendo aí na tela de vocês, do que eu estou, independente de ser no ambiente que eu estou filmando agora e mostrando, e vocês estão vendo, vocês vão sair da tela que estão vendo, vocês vão para a tela do computador, digitar o endereço que eu mando para vocês, e vocês vão ver tudo que eu estou fazendo aqui vai sair na tela de vocês. Inclusive, eu posso passar atividades para pedir para vocês fazerem nesse próprio ambiente. E eu aqui vou vendo um scriptzinho pequenininho, acompanhando cada um de vocês, o que estão fazendo, para ver se vocês estão fazendo correto, e até chamar a atenção se eu ver alguém fazer errado, vai por ali, vai. Esse ambiente ele é bastante rico para poder você fazer uso para aprendizado, né? Eu vou, para não me estender muito, buscar estar fazendo essa utilização um pouco mais na frente. Por enquanto, eu vou só os primeiros contatos para você irem conhecendo o ambiente e não se assustarem, né? Mas, por exemplo, se você fosse querer estar fazendo... Eu estava querendo apresentar o ambiente dos dois ao mesmo tempo, mas é porque em outro canto eu vou... Eu não sei se sai aqui, mas eu queria estar apresentando o ambiente de curva, né? Deixa eu ver se ele... Curva, expressão. Eu vou botar S... Ah, meu Deus. Curva, a expressão. Deixa eu repetir, porque... Ele está escrevendo no plano, né? Curva. É em inglês meu negócio aqui. Eu vou botar expressão. A curva de raio 1 eu posso estar escrevendo ela parametrizada por cosseno de t, né? Sendo de qualquer variável, vou digo para beta t, eu chamo de t porque
porque vem na cabeça, né? Aí, como está em inglês, a outra expressão... Ah, nossa senhora. Porcento de T. Deixa eu começar de novo. Vou fazer direto. Sendo, como eu estou com o meu inglês, sendo é sim, né? De T. O parâmetro que eu estou botando aqui está sendo T. O valor inicial vou botar de 0 e o valor final 2π, né? E assim ele aceita. Pronto, já saiu o círculo lá, né? Esse círculo está no plano. Ah, eu queria estar escrevendo isso no ambiente 3D, não, né? Não, se você fosse representar, vamos apagar o gráfico dessa função, que não vem. Se você fosse estar representando esses pontos, eu vou apagar todos eles lá, né? Essa é a curva de nível T. O outro nível foi o ponto 00, né? Vamos botar 0,0. 0,0, na verdade, foi o ponto A, né? Pronto, é como se fosse o nível 0, né? Você pode até mudar o número aqui, mas não vamos complicar, não, né? Vamos fazer a curva de nível, botar uns 3 níveis só, né? A curva de nível... De nível 2 ficaria aqui a equação x2 mais y2. Não vou fazer o nível 2, não, porque o nível 2 vai ficar igual a 2, né? 2, isso é um círculo de raio, raiz de 2, né? E 2 eu posso escrever assim, né? A equação de um círculo é x2 mais y2 igual ao raio ao quadrado. O raio daria a raiz de 2, né? Então, a curva de nível 2 é nada mais do que o círculo de raio raiz de 2. Se você quiser representar no GeoGebra essa curva, é aqui que eu estava escrevendo, né? Eu vou até escrever, do jeito que eu fiz ali, curva de nível 2 é igual o círculo, aí eu vou botar a mesma expressão que eu escrevi antes, é curva, é melhor copiar e colar, aqui tinha que botar, porque o valor dele é raiz de 2, né? Vou botar esse mesmo termo que eu copiei aqui, que sai mais rápido para escrever, né? Eu vou copiar e colar, né? Você, nesse ambiente que eu estava copiando aí, que eles, como eu saí, escrever outra coisa, eu vou botar agora, aqui é a curva de nível, bota underline, que aí ele escreve embaixo, curva de nível 2, né? Eu boto agora espaço, a direita igual, aí eu vou copiar aqui. Eu copiei, foi outra coisa? Ah, minha nossa. Vou alterar aqui. Só para poder mudar depois. Eu vou vir para aqui, copiar. Vamos ver se agora vai, né? Pronto, agora saiu. Tem só que ajeitar esse A daqui, né? E a curva tem comprimento, eu tenho que multiplicar aqui por raiz de 2, né? Raiz é SQ, R de square, já até sugeriu. SQRT no lugar do x eu vou botar 2, que é o que eu vou multiplicar. Raiz de 2 vezes cosseno de x, e aqui raiz de 2 RT
Raiz de 2 novamente seno de t, né? Deixa eu dar um certo espaçozinho aqui, mas se bem que ele já insere a multiplicação automaticamente. Vai dar o círculo da curva de Raul 2, né? Quando você escrever. Saiu aqui a curva de Raul 2, né? Curva de raiz de 2, desculpa aqui. O nível é 2, mas a curva, essa distância de cá para cá é raiz de 2, né? Se você vir para cá, para fazer a curva de nível, vamos botar 4, porque 3 liga da raiz de 3, 4 vai dar um nível redondo, né? O nível 4 seria a curva x2 mais y2 igual a 4. 4 é a mesma coisa de 2 ao quadrado, né? Ou seja, é um círculo de raio 2, né? Isso aqui é o meu 4. A curva de nível 4, estou botando C igual a 4, nível 4. Se você vir representar aqui o nível 4, estou representando aqui, né? O nível 4 eu vou novamente copiar, colar, para escrever mais rápido. E só mudar agora que ao invés de raiz de 2, a curva de nível 2 tem raio 2, né? Substitui o raio de 2 por 2. São formas distintas de representar a curva. O que foi que eu fiz aqui? Ah, meu Deus. Acho que eu paguei, foi tudo, foi? Deixa eu... Ele tem um volta aqui, né? Não. Ele não sei porque ele... Deixa eu repetir de novo. Ele bateu em alguma coisa aqui, ele substituiu 2, mesma coisa do lado de cá. 2, e ao invés do nível 2, que ele teve confusão, ele cancelou. Ele seu nível 4, né? Está lá a curva de nível 4 que saiu aqui, né? Curva de nível 0, curva de nível 1, curva de nível 2 e aqui o nível 4. Que está saindo, não sei aonde a representação dela, mas talvez não esteja exibindo. Eu tenho que botar para exibir, né? Posso clicar aqui e exibir, né? Do lado direito, aliás, né? Deixa eu explorar, não vou exibir, não. Aqui teriam todas as curvas de nível, né? Se você fizer no espaço todas essas curvas, eu vou ver se eu consigo copiar aqui a curva. A curva de nível 0 é o ponto 0, 0, 0, né? E já é o ponto A, né? Eu vou apenas mudar ele para o nome nível 0, né? Se você... Isso aqui é a curva de contorno, eu vou botar C, subíndice 0, né? O contorno 0, está na altura 0, né? O contorno 1, em verdade, se eu trabalhasse com ele aqui, eu poderia usar os elementos de lá, senão eu vou ter que fazer a seguinte... Para a expressão de 3 variáveis, o nível 0, eu vou usar aquela expressão de lá, curva, expressão, expressão. Não, isso aqui seria curva no plano, né? Vou primeiro copiar o que tem aqui, para poder passar para lá, né? O nível 0. Eu vou copiar aqui mesmo, né? Agora eu uso aqui na minha 3D. O nível 0, porque ele... O nível 0 está isso aqui, né? Aí eu vou botar o nível 1. Observe que ele está saindo lá no plano, mas eu não quero a curva no plano, né? Não, eu posso escrever o nível 2, eu posso escrever aqui também, o nível 1. O nível 1 que vai mudar aqui é 1, né? Estou fazendo isso talvez só para poder ilustrar para vocês como é que trabalharia, né?
Tem que ser 1. E pronto, já vai sair o nível 1, né? E o nível 4, mesma coisa. Você... que vai mudar aqui é 4, né? Aqui, em vez de raiz de 2, é o raio da curva que a gente calculou. É 2, não é 4 não, é 2, né? Que é o raio, né? Isso que aparece multiplicando aqui. Essa expressão é o raio, né? Pronto, saiu o nível. E agora eu vou escrever as curvas de contorno, né? A curva de contorno 1 é igual, vou botar agora curva, essa é uma expressão em 3 variáveis, né? Na primeira, vai ser a expressão que tem no... Eu vou escrever aqui direto e depois... Deixa eu ver se ele apaga, né? Tem que agora vir editar, né? Fazendo o resto é só copiar, né? A curva de nível 2 é raiz de 2 mesmo, só tinha um A. Não, tem que apagar esse N2 igual, né? E o curve também. Isso aqui tudinho vai embora, porque... Deixa eu apagar aqui agora, que é... deixa eu aumentar esse espaço aqui, porque fica sem ver a expressão toda. Eu estou querendo escrever, depois eu ilustro melhor o que eu estou fazendo aqui. Eu quero botar a curva e agora botar os valores da variável x parametrizada. Depois eu vou explicar essa conta que eu estou fazendo aqui, né? Os valores da primeira coordenada, da segunda coordenada, o y, vai estar em função de um parâmetro t. Vou botar ele aqui. A terceira coordenada vai ser o nível, que no caso aqui vai ser 1, é a altura, né? Isso aqui tudo vai estar na altura. Isso é o x, o y, aqui é o z, né? Estou pegando tudo isso aqui agora eu vou apagar tudinho. O t variando de 0 a 2π, isso aqui eu escrevo lá diretamente. Eu vou apagar. X, Y, Z. Agora o parâmetro que vai estar variando é o T, né? E variando de 0 é 2π, né? Dois π eu posso escrever assim mesmo. Observe que se você for apagar as outras curvas, o que vai aparecer, isso aqui é a curva de contorno 1. Eu vou apagar as outras só para poder você ficar vendo como é que fica no espaço. Esses pontos também vou apagar, né? Apagar não, fazer com que ele não exiba, né? Se você for olhar no nosso gráfico, eu botei o nível 1, mas ali está o nível 2, né? Que está multiplicando por raiz de 2. Eu chamei contorno 1, mas é contorno 2, né? Não é contorno 1, não. Esse é o nível eu vou apagar. O que está escrito é o contorno 2, que eu estou multiplicando por raiz de 2, né? É o contorno 2. Observe, no plano XY está a curva de nível, né? E lá no gráfico você pega esse nível, sobe uma unidade, o gráfico vai passar por aqui pela origem e vai passar por cá.
Eu não sei como é o comportamento. Quando você plota mais curvas, você vai tendo noção do gráfico, né? Quando você vai plotando curva de contorno. Vamos plotar agora está mais fácil de plotar, porque eu copio e colo daqui, né? Copio e colo diretamente. Eu vou só substituir o nível, ao invés do nível 1, vou botar o nível, esse aqui era o nível vai de 2. O nível 1 que vai mudar é que aqui é 1, né? E aqui também é 1. Eu vou provisoriamente aqui chamar de 2, só porque eu tinha escrito aqui como sendo nível 2, mas o nível 2 é esse aqui, né? Ah, eu tenho que botar outro número, porque senão eu não vou conseguir. Esse aqui é o nível 1, o número que está multiplicando o cosseno é o que dá o valor do R, né? Como é que eu... Deixa eu escrever aqui, né? Vou botar 3 aqui, só porque esse aqui é o 2, né? Esse aqui que é o 1, né? Vai escrever correto. Bom, tá faltando só o nível 4 agora, escrever a curva de contorno 4, né? Ah, tem um erro aqui, porque o nível 2 está na altura, o curva de contorno 2 está na altura 2. Então, eu botei 1 na terceira coordenada aqui, tem que botar 2, né? Ela está mais alta, né? Ela está na altura 2. Curva 2 está na altura 2, ela sai mais em cima, né? E agora eu vou copiar novamente, se eu pegar essa aqui mesmo. Essa aqui acho que está mais fácil. Essa aqui agora eu vou botar a curva de contorno 4. Está na altura 4, né? Na altura 4, o número que eu vou multiplicar o cosseno é 2. Do espaço meio como sendo a multiplicação. O do seno é 2 também, é uma curva de RAL 2, né? E a altura vai ser na altura 4. Essa coordenada Z vai estar na altura 4. Pronto. Eu vou apagar. Eu estou na altura. Eu apaguei as curvas de contorno aqui embaixo, mas eu posso até estar mostrando todas só para poder exibir aonde que está cada curva de contorno, né? Apresentei todas, outra é o ponto lá que está aparecendo. As curvas de contorno, cada um eu vou subir, eu sei que o gráfico vai ser uma coisa que passa pelo zero e vai subindo por aqui, né? Eu tenho que fazer isso em toda a extensão. Já dá para dar uma ideia, mais ou menos, que a nossa curva já daria para você emendar, né? Quando você vai buscando emendar essas curvas, dá para você fazer isso como sendo um parabolóide, né? Se você for botar o gráfico agora, literalmente, da função, se você escrever aqui, você vai ver que vai dar exatamente essas curvas tudo contínuo nela. Vamos escrever o gráfico. Está bem mais fácil escrever o gráfico assim, né? A nossa função é x2, né? A z, né? x2 mais... Está meio... Quando o bicho desaparece, ele está escrevendo, por enquanto, o gráfico que tem aqui, mais y elevado, o sinal de cangalho faz esse elevado, né? É o 2 agora, né? Então, tá aí. Observe, está aqui o gráfico da minha função, né? E escrever o gráfico simplesmente digitando é muito mais fácil do que estar colando curvas de nível, né? Tem todo um trabalho para estar colando curvas de nível, mas o objetivo de curva de nível, que esse curso de cálculo 3, ainda hoje, em quase todos os programas, se dá, é simplesmente para poder você ter uma noção de como construir o gráfico de uma função, dado por uma regra qualquer,
desde que você consiga identificar todas as curvas de nível. Você traça as curvas de nível, cada nível desse você eleva, vai cair no gráfico. Quando você cola todas essas curvas, a ideia de colagem, você constrói o gráfico. Bom, no vídeo que eu vou estar elaborando para vocês, eu vou estar fazendo isso de uma forma mais animada e automática para várias expressões. Eu tinha a impressão que eu tinha aberto até a página que eu mostraria de forma melhor a vocês aqui. Deixa eu ver se a página era essa. Eu tenho a impressão que era essa, né? Se não for, eu abro diretamente, onde você bota várias funções. Ah, é aqui, né? Está aqui a curva no desambiente. Apesar que eu trabalhei construindo lá, e aqui já está direto, né? Aqui está as curvas de contorno, a curva de nível embaixo, no plano também, você está representando as curvas de nível. E quem é o gráfico dessa função? Aqui está dando isso tudo em função do nível C, né? À medida que você aumenta o nível C ou diminui, essas curvas vão mudando, né? Para valores de C distintos. Sim, só lembrando que a minha função é essa hipérbola aqui, f de xy igual a x vezes y. Essa curva que eu estou identificando aqui está sendo x vezes y igual a c. Se você quiser substituir para a nossa função, você faria direto, era só escrever, né? Eu não sabia que essa janela estava aberta e perdi tanto tempo escrevendo x ao quadrado mais y ao quadrado. Pronto, vai sair o gráfico daquela nossa funçãozinha que estava lá agora diretamente. Aqui está a curva de contorno no plano XY, aqui exibindo no ambiente do plano mesmo. Curva de contorno, a curva de nível no plano e a curva de nível. Lá em cima a curva de contorno. À medida que você varia o C, você vai obtendo valores diferentes. Esse meu C aqui está... Eu estou arrastando e ele não muda, né? É o meu computador que precisa de umas vitaminas aí, né? Observe que para valores menores do que zero não tem nenhuma curva, né? Porque não está na imagem. Quando for zero vai dar um ponto, deixa eu ver se eu consigo parar aqui no zero. No zero vai dar um ponto, já passei, né? Se você parar bem no zero, vai... já está negativo. Bom, eu não estou parando, deixa para lá, né? Para valores negativos não tem ninguém, no zero é um ponto, passou, dá uma curva, dá uma curva. O que você tem que fazer para traçar o gráfico é simplesmente colar todas essas curvas de contorno que está aparecendo aqui. Vou ver se eu consigo clicar nela. Não, aqui aparece um ambiente de... Eu vou querer que exiba o rastro. No ambiente de álgebra aqui a gente consegue exibir, né? No ambiente de álgebra, eu vou pedir para essa figurinha que foi plotada aqui, ela andar para cima e para baixo fazendo o rastro. Quando faz o rastro, você vai gerar a figura, né? Deixa eu lembrar aqui onde é que está ele. É esse aqui. A curva de nível é x2 mais y2 igual a c, né? O valor de c que está sendo dado ali, né? Eu vou escolher aqui para poder, quando ele andar, ele sair fazendo o rastro. Mostrar o traço. Mostrar o traço é mostrar o rastro, porque está em inglês, né? Bom, eu vou apagar o ambiente de álgebra só para a gente conseguir ver melhor a tela. E... deixa eu clicar aqui para esse ambiente ir embora. Se você fizer variação agora, ele vai estar deixando um rastro. Em cada ponto passar, você vai estar nada mais do que gerando o gráfico da tua função, né? Desculpe, eu cometi um erro. Ao invés de gerar o rastro da curva de contorno, eu gerei o rastro da curva de nível, que não é o que eu estou querendo, né? Eu vou ter que voltar lá só para fazer o rastro da pessoa certa. Deixa eu voltar no ambiente de álgebra. Cliquei duas vezes, foi embora, né? Essa equação aqui, eu fiz o rastro na expressão errada, né? Vou mostrar o rastro. Deixa eu apagar o rastro da outra. Nem sei se eu cliquei, mostra o traço. Esse aqui eu vou tirar para não mostrar o traço, para a gente ver a informação sobre o gráfico. Vou tirar o ambiente de álgebra, né? O ambiente de álgebra desativa. Ele só está mostrando o ambiente do plano e o ambiente, vou clicar aqui no para subir, o ambiente tridimensional e o do plano, né? Quando você variar o valor de C agora,
Ele está mostrando o raster. Diversas curvas de nível para diferentes valores. O valor negativo não interessa, né? Só positivo, né? Aí eu vou... Quando eu paro, em cada ponto que eu paro, ele desenha o rastro lá, né? Se você fizer bem muito, cada ponto desse que eu paro, eu estou construindo uma curva de contorno aqui, né? Quando você... É porque eu estou andando meu rápido. Se eu andasse mais lento, ele construir melhor. Mas se você for agora essa figura, a pena que meu computador está lento, eu falo que ele faz movimentos e ele não mostra. Bom, mas deixa para lá. Se você... Estou acompanhando, infelizmente, que eu acho mais teórica do que prática. Eu pretendia ir para o exercício. Mas, como eu disse, eu vou fazer um certo alinhavado de parte teórica para a parte prática, voltando à página de programação do curso, e agora no meu computador não funciona mais nada. Eu não sei nem se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Está travando um pouco, mas sim. Sim. Ouvindo. Tá tudo bem, então estamos ouvindo. Aqui. Eu janelas aqui ativas, inclusive janelas do GeoGebra, que eu deveria estar fechando para poder ser mais rápido, mas eu estava querendo construir o gráfico novamente, porque eu queria construir o gráfico. Essa outra função que no início eu vou construir, o melhor, mais objetivo para vocês, eu queria apenas estar fazendo o fechamento para não ficar muito extenso para o vídeo na aula de hoje. E eu vou fazer isso fechando, não. O problema é que eu estou clicando e os cliques não respondem. A pressão da lista, que isso era o conteúdo da semana passada. Bom, tá aqui vocês saindo, deixa eu ver se ele vem para cá, para o ambiente da página do curso. Bom, aqui é onde está o ambiente da página do curso, né? O da primeira semana, as funções de várias variáveis, basicamente isso que a gente estava falando. A gente vai ficar fazendo mais exercício, acho que na quarta mesmo. Na quarta eu vou falar com o menino, pelo menos fazer aula, que eu apresento mais exercício. Eu pretendia mostrar também para vocês, era no livro onde estão os exercícios, né? Só fazer uma varredura rápida no livro. Essa é a primeira seção onde apresenta as funções de várias variáveis, define o conceito de curva de nível e o conceito de aberto e fechado, que eu vou falar. É apenas definição, é um monte de conceito, numa tabelinha eu apresento para vocês, dou algumas ilustrações, e aqui eu estaria os exercícios da primeira página do livro, que eu vou recomendar para quarta-feira, a gente vai pincelar vários desses exercícios. Né? Aqui, por exemplo, é um monte de questões relacionadas com você identificar o domínio. Quem é o domínio dessa função? Aí você vai verificar onde é que tem restrições. A restrição é o que está dentro do radicando, ser negativo. Então, isso aqui tem que ser maior ou igual que zero. Isso aqui é uma equação de um plano, se você chamar aqui Z igual a essa expressão que tem aqui, é uma equação de um plano, né? Então, o domínio vai ser, aliás, na reta x, y, isso aqui é uma equação de uma reta, desculpa, eu estou no plano, né? A equação, isso aqui maior ou igual que zero, na igualdade da equação de uma reta. Do lado de uma reta vai estar domínio, do outro lado seria fora do domínio, né? O logaritmo só está definido para estritamente positivo, então isso aqui tem que ser maior do que zero. Aí eu vou brincar um pouquinho com esse exercício, ficou terminando a aula sendo um pouco teórica, eu quis falar em linhas transversais, eu vou fazer vídeo mais objetivo de uma forma... É porque tem vários ambientes que a gente vai precisar, de uma certa forma, ter mais intimidade. Eu perdi muito tempo com o GeoGebra hoje, o GeoGebra eu prefiro estar abordando mais em vídeos gravados, que vocês têm condições de estar repetindo o que acessa lá, né? Mas os exercícios a gente continua na quarta-feira. Só lembrando, voltando ao ambiente da página do nosso curso, que é esse, essas noções topológicas é um conjunto, acho que de umas 10 definições, a gente não deve precisar muito, eu vou estar deixando num vídeo bem breve, talvez de uns 15 minutos, e esse aqui também eu vou apresentar outro vídeo, a conceituação de curva de nível, dando alguns exemplos,
E vou, depois, quarta-feira, fazer exercício, que é o que está faltando fazer de forma mais forte. Em todos esses vídeos eu vou concluir com algum exemplo de uma forma mais objetiva. Mas o conteúdo dessa semana mesmo seria esse, né? Eu vou ver se da quinta para sexta-feira eu deixo vídeos relacionados com esse conteúdo, talvez não todos, mas talvez para esses dois, para na sexta-feira a gente abordar superficialmente, eventualmente, algumas questões relacionadas com essa parte. Tá ok? Vamos encerrar por hoje, porque hoje é feriado, eu acho que fica muito extenso da gente estar falando mais coisas do ponto de vista desses conteúdos. Eu vou deixar no link aqui um vídeo que eu recomendo que vocês estejam vendo. Deixa eu ver se eu deixei aberto na página do YouTube. Eu ver que eu vou mudar de página e o troço demora aqui a estar saindo. Que é um vídeo, tem um professor que eu não lembro do nome, eu vejo os vídeos, mas ele está fazendo bastante exemplos sobre questões relacionadas com você identificar domínio. Eu recomendo fortemente vocês assistirem alguns desses vídeos, até que não tenham mais dúvida, né? Aqui está a curva de nível, mas no caso, o vídeo que eu queria indicar não é o da curva de nível, é um outro. Eu estava com ele aberto, infelizmente, acho que eu saí, né? Não sei se era aqui ou se era cá. Que vocês já podem, inclusive, de antemão, ir testando esses vídeos, e quando a gente chegar na hora do exercício, vocês não precisar fazer mais nada. Lá ele já fez tudo, né? É esse rapazinho aqui, né? Desse vídeo em questão. Deixa eu ver como é o nome dele, qualquer coisa. Eu vou deixar o link lá. Ele aqui está com um vídeo de... Esse vídeo tem 1h e 22 minutos, mas esse vídeo aqui, ele engloba todos esses demais. É uma coletânea bastante grande de exemplos de vídeo, de como você fazer a ilustração geométrica do domínio, mas ele tem também vários vídeos, com cada vídeo apresentando apenas um exemplo. Se você vê um exemplo bem feito, você faz todos os demais. Eu queria ter feito ao menos um deles na aula de hoje. Não necessariamente o que ele está fazendo, mas usando a ideia do que ele faz, que ele usa o GeoGebra para poder concluir, né? Bom, esse negócio está carregando coisa que não tem nada a ver, eu acho melhor a gente vir para a página onde vocês se encontram para encerrar por hoje, para o nosso vídeo. Eu vou parar a gravação e apenas pedir para que vocês, se tiverem algum questionamento que vale a pena estar na gravação, vocês se... Deixa eu mudar aqui para vocês visualizarem, ó. Tá vendo? Ele tem tipo uma curvinha aqui. Não está saindo a apresentação, não. Talvez eu tenha que parar, Eu não sei, não está... Eu vou parar a minha apresentação, aqui, né? Ó, tipo a curvinha da parábola, ó. Eu não estou vendo a sua... Eu não estou vendo a sua... Perfeito, galera. É o vídeo no YouTube. Você Tá, gráfico, ali está o domínio da função. Eu não tô, eu acredito que não estejamos vendo o que você está abordando. Tanto assim, né, ó. Não, estou dizendo que esse é o vídeo no YouTube, tá rodando. Se eu dei play, ele tá rodando. É o Harrison? É o Harrison? Eu estou dizendo que ninguém está apresentando, né? O vídeo do YouTube. Ô, Harrison, ninguém está ouvindo. Mas não é uma flecha, uma ponta. Professor, ele está explicando que o que está falando é o vídeo do YouTube que o senhor colocou para rodar. Das nossas aulas sobre gráfico de função de duas variáveis. No computador do senhor, o vídeo. Computador do senhor, o vídeo. Eu pensando que era do Harrison, mas em verdade não é do Harrison. É o vídeo aqui que o cara começou a falar, né? E eu pensando, desculpa, que era algum de vocês. Parece que ele nos agradeceu parando, né? Deixa eu ver o que é que tem mais. Bom, agora estamos só nós mesmo. Era o vídeo que estava rodando e eu pensando que era algum de vocês apresentando. Confusão, né? Faz parte. Professor, a previsão da gente começar já a ver derivadas parciais é o quê? Terceira semana? Na terceira semana, possivelmente. Eu tenho medo de estar correndo muito. Eu sei que é um curso com muito conteúdo, mas porque a programação está um pouco apertada. A gente tem que seguir mais ou menos as linhas gerais do que a gente colocou naquela distribuição, né? Naquela distribuição está definida para a terceira semana. Deixa eu ver. Derivadas parciais, exatamente.
Seria já na próxima semana, né? Mas vamos com calma. Até eu vou atrás da primeira semana, não vamos tentar ajustar tudo na semana seguinte. A gente vai ajustando gradativamente. Eu diria que lá para pelo menos alguns vídeos vocês já vão começar a estar percebendo. Repito, meus vídeos eu pretendo que sejam breves. Esse está longo hoje, não sei porquê. Eu vou dar um stop aqui, porque senão o cara, quando vê o tamanho do vídeo, ele não entra na sala nem com essa. Ninguém gosta de vídeo longo, né? Eu também não gosto. Bom, eu vou encerrar a gravação, apenas para as pessoas que forem ver a parte que não ficou gravada, mas vou continuar aqui para poder vocês